Olá a todos, bem-vindos ao Run Talks, o podcast da Run Talent sobre assuntos diversos de tecnologia. Meu nome é Gilberto Reis, eu sou diretor de operações da Run Talent. Estou aqui com meu amigo e diretor comercial da Run Talent, Rodolfo, para a condução do nosso segundo episódio, onde hoje nós trazemos uma presença ilustre, o Marcos Trigilio, que é gerente de TI da Speak, uma das 5 maiores geradoras de energia do mundo, muito focada em energia renovável, que é algo cada vez mais importante na sociedade. E hoje a gente vai bater um pouquinho, bater um papo sobre o crescimento do mercado de energias renováveis e o papel da TI nesse contexto, né? Como que a TI apoia o crescimento do negócio, seja como inovação, como condução do negócio, né? E fontes de inovação também. Então, muito bem-vindo, Marcos, obrigado pela presença e espero que a gente tenha um bate-papo muito proveitoso aqui. Bem-vindo. Excelente. Marcos. Obrigado, Marcos, acho que para a gente começar esse bate-papo, né? Agradeço aí por tua presença, é importante também estar com a gente. Queria que você começasse, a gente começasse contando um pouco da tua história, falar um pouquinho da tua história profissional. Você passou por uma série de empresas multinacionais até chegar nesse segmento tão interessante, tão inovador hoje em dia. Conta um pouco dessa tua trajetória aí para a gente. Maravilha, Rodolfo. Primeiro, obrigado o convite da Run Talent por estar aqui hoje com vocês, contribuindo com esse tema que é muito relevante aí no nosso mercado, né? E vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu comecei a minha trajetória atuando como consultor, né, de tecnologia para algumas organizações aqui no Brasil. Comecei pelo setor público, depois fui para o setor financeiro, atuei em grandes corporações como o Banco Itaú, né, depois Itaú Unibanco. E mais recentemente na minha carreira, eu atuei fortemente no mercado automotivo, né? Em grandes corporações como Volkswagen, Renault, um pouquinho também na Mercedes-Benz, onde eu pude consolidar toda a minha experiência na área de tecnologia, né? E mais recentemente vim para o setor de utilities, né? O setor de energia, que é um setor muito promissor, na série histórica aí, de crescimento, né, dos últimos 20 anos, é um setor que nunca teve um decréscimo, né? Ele sempre cresceu. Então, ele é muito sólido e, no nosso mercado aqui brasileiro, extremamente relevante para outras corporações, grandes indústrias, consumidores, né? E também os novos produtos como veículos elétricos e tudo aquilo que a gente vê que demanda de eletricidade aqui no nosso ambiente. Tá? Legal. Conta um pouquinho, Marcos. Assim, a gente ouve muitos rumores no mercado sobre desabastecimento, apagão, né? Falta de oferta de energia para o quanto a sociedade está demandando. Em paralelo, uma demanda crescente por energias renováveis, né? Por controle de poluição. Conta um pouquinho do posicionamento. Primeiro, uma visão da Speak quanto ao mercado daqui para o médio prazo, né? Como vocês veem a evolução do mercado e como que a Speak está se preparando para isso e o seu papel especificamente, né? Como que a TI está apoiando o negócio nessa jornada, né? Perfeito, Gilberto. O mercado, né, brasileiro no setor de energia, né, após os últimos eventos que tivemos anos atrás, ele é muito sólido. O nosso sistema energético, as nossas matrizes de energia são muito robustas, né, e isso nos causa uma segurança muito grande de que não há desabastecimento. Grandes desafios existem, né? Apesar de ser muito robusto, há uma dependência muito grande, dado a nossa topologia, para energia através de hidrelétricas, né? Então, 60% do que a gente tem aqui gerando no Brasil é através de energia renovável, mas através de hidrelétricas. Nos últimos anos, né, isso passa a figurar de uma forma diferente. A gente já vê um crescimento muito grande
de energia solar, né, os parques solares. A SPIC, seguindo essa tendência, recém-energizou 2 parques na região, um na região ali do Ceará, outro ali na região do Piauí, dos estados do Ceará e Piauí, que juntos contribuem aí para o abastecimento aí de mais de 200 mil residências, né? Então são parques robustos aí que foram recém-energizados, uma parceria da SPIC com outras empresas que ajudaram a tornar isso uma realidade, né? Então a SPIC o tempo todo está acompanhando essa tendência. Existe muito crescimento aqui dentro do nosso mercado, né? E isso está sendo explorado pelas empresas de energia. Além disso, nós temos o que a gente chama de energia distribuída, né? Ou seja, são aqueles pequenos consumidores que têm uma mini usina ali de geração de energia, que injetam energia no sistema, né? Às vezes na própria casa. Às vezes na própria residência, né? Tem lá os painéis solares, o inversor, injeta a energia que ele não consome em excesso para o sistema. Então existe aí todo um trabalho em cima disso para tornar esse sistema cada vez mais sustentável e rentável para quem opera, né? Afinal de contas, as empresas como a SPIC, que detém a operação de uma usina hidrelétrica, ela tem todo um contexto, né? Uma robustez que foi criada para operar ali. Então, existem dificuldades, custos operacionais altos, né? Que precisam ser contemplados aí pela remuneração dessa energia. Então, isso tudo causa uma necessidade de um equilíbrio nesse setor para que a gente possa continuar operando sem falta, dado a demanda, mas também de forma sustentável e economicamente favorável, pensando aí nas empresas privadas. Você está falando aí, me deixou curioso com uma coisa. Assim, como eu sou leigo no assunto, e acho que muita gente que pensa em energia solar como algo misterioso ainda, né, vamos dizer assim, você fala que lá no norte você tem painéis solares ou uma fazenda de energia solar que atende 200 mil residências. O quanto uma casa pode ser energizada a ponto de ter autonomia com energia solar? Até que potencial chega a isso? Quantos por cento chega a isso? Depende do tamanho que você tem, né? A questão da energia solar, ela tem alguns fatores que influenciam, né? Dentre elas, a extensão que você precisa, né, para ocupar, a incidência de raios solares, né? Por isso da região, né? Onde a gente tem uma incidência maior, de insolação, né? E depende também do consumo da residência, né? Então, se a gente tiver, vou dar um exemplo, né? Se a gente tiver aí por volta de 10 placas solares, né? Você vai ter ali uma média de geração mensal, numa região bem ensolarada, de 400, às vezes 500 mega de geração. Numa residência que eu consuma 100, 150, vejam, eu já tenho... Sobra energia para devolver para a rede. Já sobra energia para injetar na rede e poder gerar créditos aí àquele consumidor, considerando as regras de cada operador e assim por diante. Continuo curioso, eu sou curioso, continuo curioso. Uma residência que consome 150 kHz? Megawatts. Megawatts. É uma família de 4 pessoas? Sustenta a família inteira? Dá para tomar banho? Dá para sustentar a iluminação da casa dia e noite? Isso. Ah, interessante. Uma média de uma família de 4 pessoas, né? Tá. Numa residência mais simplificada, né? Sem aparelhos de ar-condicionado e coisas do gênero. Então, geralmente, a gente tem, que é o que a gente observa nas nossas residências, né? Você está abastecendo praticamente 1 milhão de pessoas, mais ou menos, com essas células solares que vocês têm na região. Exatamente. Legal. Então, a abrangência desse tipo de projeto e a característica dele,
porque ele exige uma... Claro, eu preciso de uma extensão para isso ser instalado, né? Mas ele exige uma questão operacional mais reduzida do que comparado a outras matrizes energéticas, como uma hidrelétrica ou uma planta de geração energética através de gás natural, por exemplo. Né? Então, isso facilita a adoção desse tipo de projeto por meio das companhias e por meio também das residências, aí, os consumidores também indo a campo buscando... Ou seja, se eu instalar energia elétrica na minha casa de campo, eu vou ter energia limpa e não vou ter tanta manutenção quanto eu posso imaginar. Exatamente. Então, é um sistema bem robusto, de baixa manutenção. Falando no âmbito residencial, no âmbito comercial como o nosso, ele exige mais por causa da extensão. O complexo, né, só para uma ideia de números, né, o complexo de Marangatu, ele tem lá mais de 1.000 hectares de painéis solares instalados. Então, assim, é muita coisa. Você falava assim, 1.000 hectares dá um monte de campo de futebol. Quanto dá isso? Por volta de 1.300... 1.300 campos de futebol, só para ter uma ideia. Então, é bastante coisa. É grande. E isso exige uma manutenção adequada, uma questão sobre a limpeza desses painéis. Né? Existem estudos aí de que isso influencia até 40% da capacidade produtiva. Né? Então, é importante a gente ter olhar para isso. E aí começam a entrar tecnologias, seja de campo, ou seja no âmbito sistêmico, no âmbito corporativo. Né? Então, nós temos internamente, dentro da SPIC, um programa de inovação, onde anualmente a gente estabelece uma chamada pública para trazer empresas que possam desenvolver junto conosco tecnologias para melhora operacional, né? Mais produtividade ou redução de custos, ou melhora no âmbito de lidar com as operações de uma forma geral. Então, tem várias características e isso está atrelado ao nosso time de tecnologia, né? Essa célula de inovação. Sim. Então, isso é muito importante e a SPIC valoriza muito esse tipo de iniciativa, porque contribui sensivelmente para a nossa operação e para aquilo que a gente traz como sustentável e traz também como valores aí da companhia. Me conta uma coisa sobre a sua estrutura de TI. Como é que ela está? Eu entendo que sem a TI esse processo não para em pé, né? Sem a tecnologia não para em pé. Seja no âmbito da sustentação, da medição e dos controles, dos analytics da vida para a gente dar suporte a isso tudo. Que tipo de estrutura você tem dentro de casa hoje, sob tua gestão ali na TI, para sustentar todo esse ecossistema que nós estamos espalhando pelo país aí? Nós temos um aparato de... É um time enxuto, mas temos um aparato de sistemas essenciais para a operação. Né? E isso tudo conectado de uma forma que a gente possa ter essas informações disponíveis para a tomada de decisão. Né? Existem iniciativas que estão caminhando para que a gente amplie e conecte todas essas operações num único centro de gerenciamento. Então, isso do ponto de vista gestão da operação facilita muito. Sim. E do ponto de vista da coleta de dados e informação é essencial para que a gente possa operar e possa medir aquilo que eu estou gerando, que eu estou comercializando e aquilo que eu estou me propondo a produzir com as nossas matrizes energéticas. Tá? Então, a gente tem um time composto aí por infraestrutura, né, inovação, que eu já falei um pouquinho, a parte de sistemas que está mais sobre a minha gestão, onde todas trabalham conectadas para que a gente tenha a informação no momento adequado
e com a qualidade adequada para entrega ao negócio. Legal. Tá? Muito bom. Marcos, você comentou um pouquinho sobre esse fomento de inovação, né? Trazer parceiros para pensar em soluções diferentes. Hoje em dia o mercado só se fala basicamente, né, de inteligência artificial, de machine learning. Como que essas tecnologias emergentes estão se aplicando? Como que a SPIC está vendo o surgimento dessas novas tecnologias? Tem algo que esteja despontando mais? O que você poderia comentar para a gente a respeito? Estamos de olho nisso, né, assim como outras companhias, né, e nesse exato momento formatando isso tudo para ver o melhor uso dessas tecnologias dentro do negócio da SPIC. Né? Porque muito se fala em IA, Machine Learning, Big Data, uma série de conceitos, né, e de tecnologias que estão emergindo já há algum tempo, mas quando a gente traz para dentro da corporação, é necessário adaptar ao uso da corporação. Né? Então, nós estamos, nesse exato momento, com um programa para entender como isso se enquadra dentro da SPIC, como é a melhor forma de utilizar, garantindo as questões de segurança dos dados, que é importantíssimo. Claro. Né? A gente conhece aí a LGPD, né? Voltada a essa parte de dados. Então, a gente, ao mesmo tempo que eu preciso entregar a tecnologia para o meu usuário, que demanda isso, eu preciso também entregar isso com responsabilidade. Perfeito. Então, estamos estudando a melhor forma de empregar isso dentro da companhia. Para atividades corriqueiras do dia a dia, é um apoio à questão da IA, é um apoio às atividades do dia a dia, mas ela também traz muito valor agregado quando eu coloco isso para funcionar ali com os dados. Né? Ela me traz análises e coisas que eu não teria condições de fazer num curto espaço de tempo e com as informações que uma IA generativa detém. Né? Então, isso tudo está sendo estudado dentro da SPIC para que a gente logo tenha um padrão daquilo que a gente vai adotar e como que a gente vai usar isso na prática. A gente percebe isso. Muitas vezes as empresas, está todo mundo querendo entender o que eu faço com isso. Né? No fim das contas, a inteligência artificial nos traz tantos instrumentos de uma maneira, e tem aparecido de uma maneira muito rápida, que as empresas falam, bom, tá bem, e aí, onde isso é importante de fato? E as iniciativas, acho que não é privilégio de vocês, mas a gente tem percebido isso no mercado em muitas iniciativas. Agora, olhando do ponto de vista de mercado internacional, a visão do mercado mundial, da geração de energia renovável, eólica, solar. Você tem parque de energia eólica aqui também ou é só solar? Sim, temos 2 parques, né, que funcionam ali na região do Rio Grande do Norte, ali, né? É uma região propensa a isso, né? Grandes parques estão instalados ali, eles são parte importante, integrante da nossa matriz energética. Né? A SPIC também busca outras unidades, outras gerações que possam ser agregados aí para que a gente possa dar vazão ao nosso plano de crescimento aqui no mercado brasileiro. Né? Então, esse tipo de matriz ele é muito interessante e ele é o carro-chefe da SPIC no mundo. Né? Então, se a gente olha para o nosso setor aqui, a gente percebe o Brasil despontando nisso já há muito tempo. Né? Já há muito tempo. E hoje ele ocupa uma das primeiras posições em geração de energia renovável. No mundo inteiro. No mundo todo. Né? Seguido de Canadá e alguns outros. Então, assim, já partindo mais para a Europa, ainda se tem muita questão da queima de carvão, né? Que eles têm um trabalho gigante lá, né? Ligado ao Pacto Global da ONU, né? Até 2030 reduzir isso drasticamente. O Brasil e a SPIC estão
inseridas nesse contexto. Sim. Aqui a gente ainda tem algumas matrizes voltadas a isso, mas elas têm uma quantidade representativa pequena na nossa matriz energética, né? Então isso nos favorece bastante como um país que possa, né, servir como exemplo também para outros países e para outras companhias de como se distribui aqui a matriz energética de forma a atender a demanda com responsabilidade, gerar receita em cima disso tudo. Sim. E conseguir operar com as empresas que a gente tem operando no mercado brasileiro. Ô Marcos, deixa eu, pegando uma carona na pergunta do Rodolfo, enquanto vocês debatiam aqui, eu pensava um pouquinho sobre a realidade do Brasil, né? Então, assim, por um lado, a gente tem um país continental, com regiões que são ensolaradas o ano todo, que tem vento o ano todo, que tem muito campo, né? E temos os grandes centros também. Então, pensando no que a gente debateu um pouquinho aqui no início, né? Poxa, eu vou colocar um painel solar na minha empresa, na minha residência. Nos grandes centros, isso é muito mais restritivo por conta da verticalização, etc. Então, a energia vai ter que vir de longe, né? No campo, eu acho que já é uma realidade mais consolidada pela redução de custo, né, de implementação. A gente tem visto que o projeto ele acaba se pagando cada vez mais rápido, né? A redução do custo da implementação ela é crescente, né? Mas a gente ainda vê, eu ainda vejo com dúvida essa questão dos grandes centros, né? Que não tem uma condição de aplicar em larga escala, como a gente está comentando, né, no Nordeste, no Norte, que a gente tem campo, tem uma situação climática favorável, né? Como que a SPIC vê o potencial desse mercado, né? O quanto a gente está longe de um abastecimento adequado, de maneira geral, né? Com o crescimento da economia, o crescimento dos negócios e das cidades, até chegar a um ponto de estabilização e de saturação. Qual que é a visão da SPIC nesse sentido, né? Quanto vocês veem esse mercado como crescente ainda? São muitos anos ainda para exploração? É um negócio que deve se estabilizar no médio prazo? Você poderia dar um overview para a gente nesse sentido? Sim, perfeito, Gilberto. Existe muito desafio, né? Como você colocou, né? Os grandes centros, as grandes cidades, elas têm uma ocupação muito grande do seu território, né? O que inviabiliza você colocar um parque solar ali, uma usina. A gente vê algumas iniciativas isoladas, né, para esse tipo de coisa, mas a grande realidade não é factível, né, esse tipo de matriz. Nisso, a SPIC e outras empresas do setor vêm trabalhando no âmbito de inovação e no âmbito de trazer tecnologias de fora para facilitar esse tipo de coisa, né? Ou seja, junto com uma regulamentação que ainda se faz necessária, poder armazenar a energia produzida em excesso. Como você colocou, né, Gilberto? Vento o tempo todo, sol o tempo todo. Eu despacho essa energia para o sistema. Mas e a sobra dela? O que eu faço? Hoje não se há uma regulamentação clara sobre isso. Então, existem estudos e a SPIC está encabeçando alguns deles no sentido de poder armazenar e distribuir essa energia com regulamentação para isso. Fora do Brasil já existe isso, porque no fim, eu estou entendendo aqui, eu gero energia, eu vou carregar uma bateria e deixar uma bateria suportando essa energia, como deve ser numa residência doméstica, por exemplo. Se eu tiver painel solar no teto da minha casa, eu devo ter uma bateria que segura, porque à noite não está sol, né? Então, eu preciso ter energia. E é isso que você está imaginando, mas não tem regulamentação no Brasil? Ainda não há uma regulamentação clara para que eu comercialize isso, porque a bateria ela é um acumulador de energia. Sim. Quais são os critérios? Ela é uma geradora ou ela eu acumulo e eu comercializo a energia que eu gerei em outro momento? Então, existem algumas questões envolvidas nisso. Não é tecnológico.
Uma pequena parte é tecnologia, já há grandes estudos sobre isso, mas a regulamentação ela se faz necessária. Né? Então, assim, na minha residência eu posso colocar uma bateria e trabalhar nesse modelo. Agora, numa distribuição comercial, isso já não é possível. Entendi. Não do âmbito tecnológico, mas sim do âmbito regulatório da questão. Entendi. E como é que é teu time de tecnologia está envolvido nesse processo todo? Porque você trouxe um monte de experiência, está falando, puxa, trabalhando no sistema financeiro, trabalhando em indústria automotiva, que te carrega um monte de experiências que hoje você traz para o teu cotidiano ali, para as discussões com o teu time, de olhar para a inteligência artificial, para olhar para a segurança da informação e outros setores. Como é que esse teu time está conectado com o negócio? Qual é essa relação com a necessidade de negócio e a implementação de projetos para hoje e para amanhã? Pensando nisso, né, recentemente a Speak estruturou o nosso time de uma forma a agregar também a parte de inovação. Né? Então, a Speak enxerga nesse momento tecnologia e inovação como uma única coisa. Okay. Né? Tecnologia, para mim, manter aquilo que eu tenho operando. Né? Então, parte do time está dedicado a isso, a manter aquilo que está operando. Parte do time dedicado a olhar tecnologias que já foram experimentadas dentro da Speak e que vão ser empregadas dentro da Speak, né? Nos programas de digitalização, por exemplo, onde a gente pega parte de processos manuais ou integração entre processos e sistemas e digitaliza isso para dar mais escalabilidade e velocidade para as nossas transações, e parte do time olhando para temas ligados à inovação. Tá? Então, essas três esferas atuam integradas dentro da Speak para que a gente tenha a possibilidade de manter o negócio, mas sem deixar de olhar para frente, para aquilo que está vindo. Sim, né? Sim. Então, inteligentemente, a direção da Speak proporcionou isso para que a gente tivesse a integração desses times e pudesse olhar para os dois lados dessa importante questão que é a tecnologia dentre as nossas operações. Né? Sem ela, a gente não consegue operar, né? Desde sensores que estão lá na usina, nos parques solares, nos parques eólicos, que eu preciso capturar essa informação, ter um sistema acessório que controla isso tudo, produzir dados que são utilizados para tomada de decisão, até periféricos básicos aí de infraestrutura que vão dar possibilidade para que as pessoas façam as suas operações no dia a dia com segurança, com qualidade e com rapidez. Como que vocês... como é a troca entre as subsidiárias da Speak? Né? Que eu estava pensando aqui, poxa, vocês atuam no mundo todo e cada região tem suas características climáticas, mais incidência de luz ou menos, estações mais demarcadas, né? Tem países que as estações são muito, muito certinhas, né? Verão, inverno ali, e, obviamente incidência de luz é uma questão, né? Diferente do que a gente comentou aqui no começo, né? Nosso Nordeste aí que é sol 365 dias por ano, né? Como que é a troca de experiências sobre inovação, sobre uso mais de tecnologias mais eficientes entre as subsidiárias? Existe um núcleo que troca informações entre as subsidiárias ou são ações hoje mais regionalizadas de acordo com a característica de cada mercado, de cada país? Como que a Speak se organiza nesse aspecto? A grande parte são ações mais regionais, né? Com a questão da autonomia de cada região para operar da melhor forma como a região se comporta. Mas a Speak tem programas que permitem com que funcionários aqui do Brasil, funcionários de outras subsidiárias possam navegar entre as plantas e compartilhar tecnologias e conhecimentos. Então, a gente tem aqui no nosso território profissionais que vêm da Speak Matriz e de outras localidades que acompanham aqui como a gente faz as coisas, né? E também
trazem um pouco dessa experiência. E recentemente tivemos um programa onde alguns profissionais, algumas lideranças aqui do Brasil foram lá para a matriz para entender um pouquinho de como as coisas estão acontecendo por lá, o que podemos trazer para cá, sob a ótica da operação e sob a ótica também do mundo corporativo. Né? Transações, o que está sendo explorado lá e aqui pode ser trabalhado. Então, essa troca, né, de informações, ela existe e a Speak está muito antenada com relação a isso. Porque, sem sombra de dúvidas, né, eu tenho uma Speak gigante lá na matriz, na China, que tem muitas tecnologias e muitos aspectos que podem ser empregados aqui no nosso ambiente. Né? Então, isso é um tema que não é deixado de lado e a gente tem feito trabalhos muito profundos nessa troca de experiência entre as empresas do grupo. Maravilha. Marcos, comenta um pouquinho, por favor, do nosso papel, né, como parceiro, né, a Runtalent especificamente como parceira da Speak, né, na condução dessa jornada, né, como que você vê não só o nosso apoio, mas de outros players, né, que suportam o crescimento, a sustentação do dia a dia. Seria legal você dar um overview para a gente aqui em termos de estratégia, né, como que a Speak vê os parceiros como a Runtalent no contexto dessa evolução dos negócios, no desenvolvimento das novas tecnologias. Não há como chegar longe sem grandes parceiros e grandes empresas nos apoiando. Né? Seja qual for a área ou a atividade fim, isso é extremamente necessário. Né? Ainda mais num mundo que a gente tem hoje, onde há-se uma escassez de recursos no mercado, recursos capacitados, principalmente no âmbito tecnológico. Né? E a Runtalent é um importante parceiro e braço nosso para isso. Né? Capitaneando recursos do mercado, trazendo para dentro recurso capacitado, recurso de ponta, para que possa endereçar os nossos desafios aqui, que não são poucos. Né? Então, a gente tem tecnologia, a gente tem investimento, a gente tem as nossas operações que são sólidas, mas tudo isso não é uma realidade sem pessoas e recursos capacitados e entregando valor aonde precisa. Então, a Runtalent, assim como outros parceiros e outros fornecedores que a Speak tem, vem nos apoiando fortemente nisso. Né? E a gente enxerga os desafios do mercado através de vocês também. Né? Então, não é fácil, ainda mais quando a gente fala de tecnologia no mundo pós-pandemia. Né? Então, já era um setor que antes da pandemia, ele era um setor que estava muito acostumado a atividades de forma remota, de atividades que fugiam um pouquinho o tradicional do que as empresas faziam ali. Né? Mas, mesmo assim, a gente ainda tinha um modelo equilibrado. Após a pandemia, essa situação, né, vocês conhecem mais profundamente do que eu, essa situação ela se agravou um pouco, né, porque foi estabelecida uma nova forma de atuação no mercado. E isso tem o seu lado positivo, né, que você minimiza recursos dentro da companhia, como escritório, energia elétrica. Você compartilha um pouco essa questão, porém você perde um pouco na integração e um pouco no fluxo de negócio. Né? Sem sombra de dúvidas, é muito mais difícil conduzir um projeto à distância do que um projeto em company, né? Que era o que a gente estava acostumado antigamente. Né? Era mais fácil interagir, as questões ligadas à comunicação eram menos prejudicadas. Né? Quando a gente foi para o âmbito 100% remoto, essas questões ficaram mais evidentes, mais prejudicadas. Foi necessário adaptar as tecnologias à forma de gestão a isso tudo. Né? A necessidade de processo aumenta pra caramba, né? Porque exatamente. Você precisa ter uma dinâmica processual muito diferente. Muito forte, muito robusta para dar conta de atender
a essas questões. E a gestão também muda, né? É totalmente diferente, né? A percepção do colaborador, do recurso que está entregando aquele valor, ela precisa ser medida ali o tempo todo, mas sem ser invasivo, incisivo demais. Então, esse equilíbrio é necessário, né? E eu vejo, é um desafio ainda que nós vivemos, né? Vivenciamos, e nada melhor do que contar com parceiros estratégicos que estão de olho nessas tendências de mercado e que estão preparados para acompanhar isso e trazer o recurso mais apropriado para dentro da companhia. Você deve ter mudado muito o teu modelo de negócio, teu modelo de gestão de lá para cá, você especialmente como gestor da área, como time embaixo de você ali, e parceiros ligados a essas pessoas, você teve que mudar o modelo de desenvolvimento, porque em companhia a gente senta, passa na mesa do cara, dá um tapinha no ombro e fala, pô, você resolveu aquele assunto para mim? Hoje todo mundo tem que marcar reunião para tudo o tempo todo, né? Para te convidar para almoçar, precisa marcar uma reunião com você, né? No bom sentido, no sentido dos colegas de trabalho. Como é que isso mudou lá na tua vida e como é que você trouxe essa experiência pregressa para isso? Foi uma grande adaptação, né? E ainda nós estamos olhando para isso tudo, né? Muitas vezes a gente se pega dentro do próprio escritório, colegas participando de reuniões que seriam presenciais como se fosse no modelo remoto, né? Então, assim, acostumou-se tanto com essa circunstância que isso passou a ser utilizado para tudo. Então, nós, como gestores, como líderes, temos a obrigação de acompanhar isso de perto e provocar situações para que eu possa ter um equilíbrio, né? E eu possa ter um time, por exemplo, como o meu time, que é um time que lidar muito com o negócio. Sim. Precisa estar o tempo todo de olho, estar próximo, né? E remotamente é difícil essa proximidade. Ela até existe, mas ela é mais difícil, ela é mais complicada. Então, num modelo híbrido que a gente está agora, a gente tenta estabelecer formas para que isso aconteça o mais naturalmente possível, né? Com mais regularidade. Com mais regularidade também. Né? Então, é um desafio o tempo todo. A SPIC nos apoia muito, a gente tem programas de capacitação de liderança, né? Recentemente participei de um, ainda está sendo acompanhado, ferramental, né? O nosso RH está trazendo o que há de mais novo aí no mercado para apoiar nestas questões que envolvem o colaborador, que é fundamental para as nossas atividades, né? E, ao mesmo tempo, a gente não perca essa questão da sensibilidade, do estar junto, do estar próximo ali das áreas e dos próprios liderados. Muito bom. Maravilha. Gente, estamos nos encaminhando para o encerramento aqui. A gente tem assunto para o dia todo, mas o tempo é curto, né? É impressionante como passa rápido, né? A gente precisa ser o mais sucinto possível, mas o assunto é muito interessante e muito vasto. Então, gostaria de agradecer sua presença, Marcos. Vamos marcar outras sessões aí para lidar com outros temas tão interessantes quanto. Gostaria de agradecer demais sua presença aqui com a gente hoje. Agradecer ao pessoal também que está nos acompanhando. Aproveitar e pedir para que o pessoal se inscreva nas nossas redes, que comente, que dê um like, né? Compartilhe com pessoas que possam se interessar com o tema. E gostaria de deixar um tempinho para um encerramento, Marcos, se você quiser dizer algumas palavras aqui para o nosso público. E te agradecer mais uma vez demais pela parceria aqui, pela proximidade. Excelente, Gilberto, Rodolfo. Muito obrigado novamente aí pelo convite, né? Adorei estar aqui com vocês hoje. Espero que eu possa voltar aqui mais vezes para falar sobre outros temas. E agradeço também a Rantalent por estar promovendo isso. Existe um investimento, né, grande do lado de vocês e extremamente importante nesse novo modelo de formato de comunicação com o mercado, com os parceiros, com os clientes. Então, assim, agradeço muito a Rantalent por essa iniciativa
E podem me convidar de novo, que eu estarei com aqui certeza. com certeza. Vai estar aqui com certeza. Obrigado, viu? É isso. Muito Obrigado. bom saber um pouquinho do teu mercado e entender um pouco dessa matriz tão nova aí. Acho que é tão nova, vamos dizer. Ela não é tão nova, mas ela está tão expansiva nesse mercado mundial aí. É importante conhecer um pouco mais. Com certeza a gente vai pedir mais informações e a gente sentar juntos de novo. Excelente. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, gente. Até mais.